Bom, boa tarde a todos. É um prazer fazer parte do stand da Thomson Reuters na FenaLaw, o maior evento jurídico que congrega escritórios de advocacia, enfim, as novas tendências que existem no mercado editorial e também no segmento de escritórios de advocacia, porque, na atualidade, o foco principal desses debates é o uso de tecnologia de informação. O tema que eu vou tratar aqui com vocês é um tema extremamente atual e importante, que é a questão do uso de robô, ou seja, do software em licitações. A gente vai falar um pouquinho da questão das licitações, o que elas representam em termos de mercado, como o governo enxerga as licitações em termos de políticas públicas. Eu vou explicar, à medida em que nem todos daqui, acho que a maioria não é da área do direito administrativo, um pouquinho sobre as modalidades de licitação e onde se insere esse debate sobre o uso de robô em licitações, ou seja, aspectos no tocante à legalidade ou à ilegalidade dessas medidas. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai falar sobre limites e possibilidades do uso de tecnologia de informação nas licitações e aqui alguns dados no tocante ao segmento de compras governamentais. Então, as licitações na atualidade, elas representam, a se considerar que existem 5.570 municipalidades, 26 Estados-membros, um Distrito Federal e a União, todos tendo que comprar, que vender, que fechar negócios e contratos administrativos, representam de 10 a 15% do PIB nacional. Isso impacta em cerca de 500 bilhões de reais por ano. Ou seja, existe aí um alto fator de impacto e o poder público é um dos maiores compradores que existem na atualidade. Tendo em vista isso, inúmeras empresas, elas começam a se inserir no segmento de compras governamentais. Isso se deu principalmente com o avanço tecnológico, com o maior uso do pregão, enquanto modalidade de licitação que promove a democratização do acesso às licitações. Antigamente, só as grandes empresas participavam, né? Eram elas a maioria nas licitações. Mas, na atualidade, os governos percebem, no Brasil e no mundo, a necessidade do emprego das licitações para que as compras governamentais promovam, pode entrar, a inclusão de diversos segmentos dentro daqueles que irão celebrar os contratos administrativos. Sejam bem-vindas. Aqui estou começando a explicação sobre o segmento das compras governamentais e a gente vai debater em conjunto a legalidade ou a ilegalidade do uso de robô, que é um tema bem atual e interessante, diz respeito aos avanços tecnológicos e às possibilidades que as empresas têm de utilização desse software. Tanto o mercado de compras governamentais é promissor que, na atualidade, o SEBRAE ele teve um papel significativo no incentivo aos favorecimentos às microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações. Porque as microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm um papel relevante, inclusive na criação de empregos, né? São elas que mais empregam. E à medida em que o pregão democratizou o acesso das empresas nas licitações, também há toda uma política no sentido de incentivar cada vez mais a participação de microempresas e empresas de pequeno porte para que as licitações sejam instrumentos metacontratuais, ou seja, instrumentos de promoção de desenvolvimento também. Então, vamos lá, está chegando mais gente. Aqui, deixa eu... Onde você gostaria de sentar? Deixa eu deixar aqui o pauzinho. Então, antes de falar sobre a questão do pregão e a gente abrir para o debate propriamente dito, para eu saber exatamente o que vocês pensam acerca dessa possibilidade de utilização de ferramentas, vamos falar sobre as modalidades de licitação, porque não são todos aqueles que conhecem a fundo para comparar com a questão do pregão, que é aí que se insere essa questão do uso do robô. Então, a Lei Geral de Licitações, que está em vias, inclusive, de alteração, existe um projeto de lei, que é o 559, já aprovado no âmbito do Senado, em comissão na Câmara dos Deputados, para alteração da Lei de Licitações. Então, é iminente e está na Agenda Brasil essa transformação e modernização das licitações. Mas, enquanto ela não surge, a gente vai falar um pouquinho das modalidades existentes e da diferença dessas modalidades em relação ao pregão. Então, nós temos a concorrência, a tomada de preços e o convite.
são 3 modalidades que se dão em virtude do valor. Então, para contratações de grande valor, para contratações de concessões de serviços públicos, para licitações internacionais, nós temos, por exemplo, a modalidade de concorrência, que é a modalidade mais complexa, que contém inúmeras fases conhecidas no âmbito das licitações. A tomada de preços é para contratações de médio porte e expressão, com licitantes previamente cadastrados ou que requeiram o cadastramento no prazo hábil para a participação da licitação. O convite está em vias praticamente de extinção. É para contratações de pequeno porte e monta, em que a administração convida 3 empresas para participar da licitação e não há tanta exigência de publicidade como existe nas demais modalidades. Basta que se coloque a carta convite na repartição para que todos verifiquem e eventuais não convidados que estejam cadastrados também participem do certame. O convite está para ser praticamente extinto, inclusive no novo projeto que existe, que vai regulamentar as licitações. E foi substituído também muito pelo pregão, que a gente vai ver que é a mais moderna modalidade de licitação à medida em que existe o pregão digital. Temos também o concurso, né? O concurso praticamente não é uma modalidade de licitação, porque assim, apesar de ser previsto enquanto tal, o objetivo do concurso não é a celebração de um contrato, e sim a premiação por um projeto que incentive aspectos artísticos, que apresente, por exemplo, um projeto de arquitetura. Vamos supor que derrubam ali o Carandiru, aí resolvam fazer algo no local. Eles fazem um concurso para escritórios de arquitetura para que apresentem projetos. Mas se o escritório vencer um concurso, isso não significa que ele será contratado para executar a obra. Tem que fazer uma nova licitação, ele pode fornecer dados, ele pode fornecer sua expertise à medida em que a licitação é com base no seu projeto, mas ele não vai executar. Então, o concurso ele é muito diferente em relação às demais modalidades de licitação. E, por fim, nós temos o leilão. O leilão, ele se volta a situações em que a administração deseja vender. Vender o quê? Bens imóveis que são obtidos em processos judiciais ou em dação em pagamento, bens móveis inservíveis. Então, às vezes, ela tem cadeiras, mesas, e que ela resolve trocar o mobiliário da repartição e ela leva aqueles bens móveis a leilão. E aí também alguns bens que são legalmente apreendidos, desde que ilícitos, evidentemente. Às vezes bens ilícitos têm que ser destruídos e não podem ser vendidos. Então, ela leva a leilão e no leilão, vejam, a administração quer vender. Então, para ela, o tipo de licitação tem que ser o maior lance. Isso é a contratação mais vantajosa para ela, porque ela quer vender. O pregão é chamado de leilão às avessas, porque é exatamente o contrário. A administração deseja comprar. Então, ela vai para ela, a contratação mais vantajosa vai ser o menor lance. Ou seja, que a empresa vendeu o produto pelo menor valor numa disputa. Por isso que o pregão é chamado de leilão às avessas e ele praticamente revolucionou as licitações, sobretudo o pregão digital, que emprega tecnologia de informação. Então, agilizou, gerou celeridade, democratizou todas as licitações. E aí vamos falar sobre as características do pregão. Então, só para vocês entenderem bem, para a gente situar esse debate e aí já começar a ouvir a opinião de vocês acerca de uma questão que ainda não foi totalmente fechada, está em aberto. Então, cada opinião é válida em relação àquilo que a gente tem no atual momento sobre se seria proibido, se seria crime, se seria viável a utilização de robô em licitação. E a gente tem que entender um pouquinho do pregão, porque é no pregão que se dá esse debate, no pregão digital. Então, o pregão, ele tem as seguintes características. Em primeiro lugar, a ausência de limitação do valor. Então, o pregão, ele recai sobre bens e serviços comuns, que são bens que são ausentes de variações, digamos assim, não é nem de sofisticação, porque o pregão ele pode gerar aquisição desde água mineral até um veículo automotor. É necessário que haja um mercado para fornecer de forma padronizada o mesmo produto, ainda que seja um produto sofisticado.
Então tem que ter várias empresas que são capazes de fornecer o produto e gerar essa disputa para baixar o lance e para ser vantajoso para a administração. Então o produto pode ser complexo, desde que haja um mercado de fornecedor apto a disputar e gerar a melhor contratação. Então, isso seria o pregão. E aí são produtos e são serviços. Serviço de cooperagem, serviço de ascensorista, produtos, folha, papel A4, água mineral, veículo automotor, enfim, há várias possibilidades. Quando que a gente pode dizer que não é adequada a modalidade pregão para a licitação? Ela não é adequada quando a administração necessita de um serviço que exige uma sofisticação em relação ao seu cumprimento. Então, vamos supor, vigilância é um serviço que geralmente pode ser ofertado pela via do pregão. Mas se for vigilância de instalações nucleares, daí há necessidade de ser outra modalidade de licitação para verificar algumas adequações técnicas que não são passíveis de disputa em lance de diminuição de preço. Então, não é só o serviço, a gente tem que analisar cada característica desse serviço. Por que o pregão é mais rápido? Porque ele contempla a inversão de fases, que vai ser a tendência da nova lei de licitações. Hoje, a gente tem como regra geral, antes da classificação, a habilitação. Numa concorrência, por exemplo, as empresas entregam os envelopes fechados. Esses envelopes são de documentos de habilitação. A comissão de licitação, ela vai abrir numa fase chamada habilitação essas documentações, vai ficar analisando a documentação de cada empresa, vai verificar quais empresas se habilitam e aí vai passar para a nova etapa, que é a classificação. Aí vai abrir os envelopes das habilitadas na classificação, vai devolver aquelas que foram inabilitadas que não vão para a classificação e aí vem essa etapa. Por isso que uma concorrência dura em média 120 dias. Já um pregão, da publicação edital ao seu término demora 17 dias, porque ele tem inversão de fases. Então, a administração vai fazer o quê? Ela vai permitir com que antes haja a classificação e a etapa de lances, e aí a empresa que apresentar a melhor proposta e se sagrar vencedoras, ela vai analisar as documentações desta empresa em particular e vai gerar menos burocracia e menos demora na análise dos documentos. Se a empresa não se habilitar, ela passa a analisar da segunda concorrente, oferecendo o preço da primeira para gerar a melhor contratação. Então, o pregão tem essa tendência na licitação, que é a inversão de fases, e isso gera celeridade, rapidez e menos gastos também. Então, outra característica boa do pregão. Também existe a possibilidade de negociação do valor pelo pregoeiro. Então, o pregoeiro é uma figura central no pregão. É diferente das demais modalidades de licitação, porque nas demais modalidades de licitação, nós temos um momento em que a comissão de licitações vai averiguar toda a regularidade do certame, vai participar de todas as fases. E todos são igualmente responsáveis. Por isso que eu falo, às vezes, em capacitação para a comissão de licitação, se você não concorda com a decisão dos demais, registre em ata, porque a responsabilidade é solidária para qualquer ato existente. Então, o servidor não pode ser bonzinho, entrar logo em acordo, porque a responsabilidade pode cair em cima dele. Então, é bom que ele registre. Agora, no pregão, a figura central é o pregoeiro. E ele tem uma equipe de apoio, então a responsabilidade recai mais sobre o pregoeiro, ele tem a liderança e ele tem que ser devidamente capacitado para isso, porque ele tem que ter a capacidade negocial, que é algo extremamente desenvolvido. Parece que os homens gostam muito disso, negociar. Nós mulheres, às vezes, a gente tem que fazer cursos para aprender a negociar bem, Os árabes são muito bons de negociar, A gente vai para países que eles vendem tapete, tem toda uma técnica de negociar. Você não pode olhar e gostar na hora, fazer elogios, já falar que topa o primeiro preço que aparece. Então, o pregoeiro também tem que ter essas habilidades desenvolvidas, que envolvem uma certa frieza, um certo cálculo, para não deixar a emoção aparecer e permitir a negociação. Ora, como se dá a negociação no pregão digital? Tudo dentro do sistema para que seja auditável. Não pode o pregoeiro chegar e falar, vou obter um preço menor. Aí eu levanto o telefone e ligo para a empresa e não registra no sistema. Isso é fraude. Você tem que registrar toda a negociação no sistema, porque depois vai ter uma auditoria que vai verificar se foi tudo feito de forma regular. Mas ele pode negociar, ainda que apareça uma proposta melhor nos lances. Se não for uma proposta tão atraente à administração, ele quiser chegar a um resultado melhor, ele negocia no sistema do pregão digital. Tipo de licitação, menor preço, para que haja disputa
todo mundo vai abaixando o preço. A ausência de garantia da proposta, então não há necessidade de garantir a proposta, como é uma possibilidade da lei de licitações para as demais modalidades, mas a lei do pregão é uma lei à parte que veio a substituir as licitações, né, as modalidades por algo mais avançado, e oportunidade única para recorrer, para o certame não ficar sendo parado pelos inúmeros recursos que acontecem. Então, ao término do certame, imediatamente a empresa que estiver insatisfeita tem que levantar e falar que quer recorrer. Aí é dado um prazo para apresentar as suas razões de recurso. Então, essas seriam as características do pregão. E nós temos as formas, já vou para os debates, que já me fizeram 20 minutos aqui. Forma presencial, ou seja, é aquela em que acontece numa sessão da repartição e as pessoas vão dando lances de viva voz. Mas eu quero falar, no uso de robô, da questão da forma eletrônica, que é aquela que acontece toda no sistema existente e cadastrado. Então, o sistema, como é que funciona isso? O sistema ordena as propostas, então o pregoeiro, que é aquele que vai realizar a licitação, no horário pré-determinado em função do edital de licitação, ele inicia o certame, horário de Brasília, para que todos estejam conectados. E aí ele vai começar a receber as propostas e lançar as propostas no sistema que vai categorizando as propostas. Inclusive, se houver alguma a ser desclassificada, ele justifica essa desclassificação e o sistema imediatamente já ordena as propostas iniciais dentro daquilo que a administração deseja para a realização do seu pregão. E aí surge esse avanço que é a etapa dos lances decrescentes para gerar uma boa contratação da administração. Então, eu estou fazendo um pregão de medicamentos, né, de produtos odontológicos, e as empresas vão diminuindo o valor durante o certame e eu vou contratar com aquela que ofereceu o menor lance, porque ela vai me fornecer esses produtos a preços mais baratos. E isso vai ser uma contratação mais vantajosa para a administração. É vedada a identificação dos licitantes, então vai cadastrando as empresas dentro do formulário sem identificar, para que não haja fraudes por parte do pregoeiro, para que seja o mais lícito e, de certa forma, imparcial possível esse processo de realização do pregão. E aí, onde que se insere o robô? Então, vamos lá para a nossa discussão, que eu quero ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Tem um momento do certame em que o sistema prevê o chamado tempo randômico, que vem de random, que é aleatório, em que o sistema, a partir de um dado momento, ele começa a piscar, e aí ele pode encerrar essa etapa de lances de 1 segundo até a 30 minutos do momento do início do tempo randômico. Ora, por que existe o tempo randômico? Porque a gente entende como é que é o comportamento humano. Se falar assim, a licitação começa às 14 horas e termina às 16 horas, todo mundo vai ficar segurando o seu lance para dar 1 minuto antes das 16, e aí ninguém vai desovar a proposta para ser bom para todo mundo, para não ser mais barato. Então, o tempo randômico é justamente aquele momento que começa a piscar, ou você dá o seu lance agora, ou você corre o risco de perder. Aí todo mundo começa a dar os lances desesperadamente, porque o sistema pode acabar a qualquer momento, aleatoriamente, tá, gente? O sistema é programado para ser aleatório. Se não for aleatório, é fraude no sistema. Não que não exista, tá, gente? Tudo que tem tecnologia da informação é controlado pelo ser humano. Então, já houve até questionamentos em relação a certos sistemas que não são mais empregados, tendo em vista o fato do randômico não ter sido tão randômico assim como deve ser um bom sistema, né? Então, no tempo randômico, as pessoas vão efetivamente desovando, digamos assim, em termos mais chulos, as suas propostas, e a ideia é forçar que baixe logo para o pregoeiro não morrer de tédio, porque a gente sabe que o comportamento humano é assim, se deixar, vai acabar a tal hora, você fica segurando sua melhor proposta para aquela hora, e aí é bom para todo mundo, porque não abaixa muito, então é para estimular mesmo a gerar uma contratação mais barata e as pessoas começarem a concorrer. E onde que entra o robô? Bom, o robô é um software que oferece lances automáticos. E as empresas, elas acabam adquirindo esse software porque, às vezes, até o sujeito digitar a proposta, dar o Enter,
demora de 6 a 3 segundos, né? O tempo mais rápido que ele faz é de 3 segundos. Agora, o robô pode dar o lance em frações de segundos. Então, ele gera uma vantagem competitiva em relação a quem adquiriu o software, né? Então, inclusive, hoje em dia, dá para controlar, inclusive, o intervalo de lances oferecidos pelo software, que seria o robô. E isso evita a perda de tempo entre digitar a proposta e efetuar o lance. Daí surgiu todo o questionamento em relação a essa prática. Então, vejam só o que aconteceu, que eu quero ouvir um pouquinho a opinião de vocês, antes de falar a minha, que ainda está em formação. Eu tenho uma visão em relação a isso, mas eu quero ouvir a de vocês, porque é um tema muito complexo, ainda não decidido definitivamente. Existe um projeto de lei para proibir, mas ele está parado desde 2011. Então, vejam só, qual que é o debate que a gente deve travar em relação a essa questão do robô. Em primeiro lugar, a lei de licitações determina que um dos objetivos da licitação é resguardar a isonomia. Será que a empresa que compra o robô, ela não estaria, de certa forma, prejudicando esse objetivo de isonomia, à medida em que o ser humano consegue digitar só em, no máximo, 3 segundos, e quem tem um robô consegue, em frações de segundo, quando vier o lance, abaixar e adjudicar para ele aquele objeto de licitação? Esse é o primeiro ponto. Um ponto mais grave ainda, gente, que é aventado. Será que essa prática não seria um crime? À medida em que o artigo 90 da Lei de Licitações criminaliza a seguinte conduta, vejam só: frustrar ou fraudar mediante ajuste e combinação. Olha essa parte aqui, ó. Ou qualquer outro expediente, quer dizer, bem aberto. Porque uma coisa é você ajustar. É absolutamente fraudulento. Agora, qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Então, algumas pessoas defendem, inclusive, que o uso de robô seria crime tipificado na lei de licitações. É uma postura mais dramática em relação a essa questão. Ora, e aí eu pergunto para vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês. Será que o robô deveria ser proibido? O Tribunal de Contas tem algumas determinações que exigia que o Poder Executivo Federal criasse medidas para coibir o uso de robô, estabelecendo limites de segundos para essa prática. Vocês acham que o robô deveria ser proibido, o uso desse software, por parte das empresas? Mas não seria um retrocesso você reprimir o avanço tecnológico, sendo que a própria administração pública, ela usa robô? Existe um robô chamado Alice, que faz análise de licitações e que verifica e mapeia todos os editais, verifica eventuais fraudes, já identifica imediatamente sócios que fazem parte de outras empresas. Ela pode usar robô, ela usa robô. E aí os particulares não vão poder ter acesso a uma tecnologia para competir nas licitações. Ele deve ser permitido? Essa pode ser talvez uma das melhores perguntas que tem uma resposta já antecipada em relação à nova lei de licitações. Por quê? Primeiro, aqueles antigos objetivos da lei de licitação vão ser alterados. Ou seja, a gente vai continuar a trabalhar com a questão de garantir uma contratação mais vantajosa para a administração, só que garantindo não mais a isonomia, o que é bastante parecido, mas a justa competição. Ora, mas até aí isso não resolveu, porque alguns podem entender que quem tem um software de robô, a empresa não vai resguardar uma justa competição porque vai estar com uma vantagem em relação a quem não tem um software. Mas aí a resposta está no terceiro objetivo. Em vez do desenvolvimento nacional sustentável, o novo projeto em trâmite, a gente não sabe se vai ser mantido porque ainda está em trâmite, prevê como objetivo o incentivo aos recursos, ao uso de recursos tecnológicos, ao avanço tecnológico e ao desenvolvimento socioeconômico. Então, com esse terceiro objetivo,
presente nessa nova visão da lei de licitações, vai ser difícil manter a proibição do uso de robô. Se pela licitação se quer incentivar a inovação e o uso de novos recursos tecnológicos, como é que a própria administração vai proibir o emprego de robô por parte dos administrados, por parte das empresas que participam dos certames? Então, eu acho que esse novo projeto já responde, e talvez por isso que aquela proibição tenha parado, de certa forma, no âmbito do Congresso, porque houve um projeto de 2011 que era no sentido da proibição do uso de robô. E ele já está há 6 anos e parou, simplesmente parou. Passou por a Comissão de Assuntos Financeiros, a Comissão de Assuntos Financeiros falou que isso não envolve gastos do poder público, foi para a CCJ e ficou ali parado. Só que a nova lei de licitações já contempla toda uma visão mais positiva em relação ao emprego e, inclusive, o incentivo do Estado à utilização de tecnologia de informação. E aí, gente, alguém tem mais alguma observação em relação a isso? E aí, vejam só, como que alguns Estados membros estão fazendo para coibir essa situação da desvantagem. O Estado de São Paulo, por exemplo, teve uma solução que foi bem interessante no sentido de regular o uso e não de proibir deliberadamente. Ele faz o seguinte: quando termina o pregão, ele dá mais 3 minutos para as pessoas apresentarem as suas propostas, coibindo a vantagem existente em quem tem o emprego de robô. O TCU tentou estabelecer também alguns certos limites e houve uma instrução normativa do Ministério do Planejamento falando que a empresa só vai poder oferecer nova proposta 20 segundos depois da última que ela ofereceu e 3 segundos após alguma proposta, para manter o aspecto humano. Mas eu acho que talvez essa não seria a melhor solução em si. A melhor solução talvez seria tornar acessível o robô para as empresas no geral, criar uma política pública para que o robô seja acessível a todas, para que não haja essa vantagem competitiva em relação ao emprego. Até porque não é 100% de chance de quem tem o robô vencer a licitação, porque ele tem que programar o robô e ele tem que oferecer o lance até onde ele quer abaixar, não é simplesmente assim, uma coisa que vai disparando, né? E aí, se a gente analisar também o pregão, gente, do ponto de vista da bolsa, aí falando da corretagem, houve um tempo em que havia, com esse termo pregão, e lances de viva voz, como o pregão presencial. E isso já está praticamente ultrapassado. Depois as tecnologias da informação vieram com softwares. Hoje em dia as corretoras utilizam, evidentemente, que robôs para fazer seus lances, porque a pessoa não precisa estar verificando as oscilações da bolsa e acompanhando no local. Ela programa o robô dentro do que o investidor deseja para fazer o lance quando surgir a oportunidade específica. Então, a gente não pode simplesmente ter uma realidade na iniciativa privada e o poder público querer barrar um avanço tecnológico que ele também faz uso, proibindo o emprego do robô. Então, eu já dei spoiler em relação à minha opinião sobre o robô. Eu acho que o robô ele não deveria ser proibido, muito menos ser caracterizado como crime, à medida em que há criminalistas, há professores de direito penal que afirmam que aqueles crimes presentes na lei de licitação da década de 90, tendo visto o furor incriminatório daquele momento, são de tipos tão abertos que não são aplicáveis. Vocês podem verificar que a maior parte de condenação de corrupção é uma condenação reflexa por improbidade, mas não por esses crimes. Então, ele é de tipificação muito aberta. Isso viola o núcleo essencial de um tipo penal. Então, para mim, não é crime. A gente tem que repensar esse tipo penal do artigo 90 e também proibir o robô. Entendo que não é o caminho. A administração não pode empregar robô e proibir as pessoas de terem acesso ao que há de mais avançado em termos de tecnologia de informação. Daí seria interessante que a administração ou regulasse o uso para evitar uma vantagem excessiva, mas regular em termos proporcionais, sem atrapalhar a disputa propriamente dita, ou que a administração repensasse essas questões de proibição, porque barrar o progresso é contra o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico das nações. Então, eu entendo que o robô não deva ser proibido. Isso ainda não está fechado, de certa forma. Então, existe todo esse debate. Eu espero... Ele está fazendo 5, mas já estou praticamente terminando aqui. E, enfim, agradecendo a oportunidade de integrar essa FENALO, que está com os temas mais avançados do momento, e poder contribuir um pouquinho com a minha área, que é o direito administrativo, com alguns debates que existem, que são importantes, porque a partir de agora, com
as novas tecnologias de informação, cada vez mais as pessoas vão querer participar de licitações. E o pregão permite essa participação. Como participar para vencer? É possível ou não o emprego desses recursos tecnológicos? Eu entendo que deva ser possível, apesar de todas as orientações no sentido contrário, que não são definitivas, no sentido da proibição. Tá bom? Muito obrigada, a gente agradece e fico à disposição.